Então, gente, vamos continuar a leitura da Montanha Mágica. Vocês se recordam das impressões que o Thomas Mann vinha contando para nós? Vinha relatando acerca da moça que pousou na testa do cadáver do avô, do Hans Castorp. Vocês lembram disso? Então, vamos continuar. E Hans Castorp compreendeu que o aroma das tuberosas tinha por objetivo abafar essa emanação, o que não lograva fazer, apesar de tanta exuberância, beleza e austeridade. Então você percebe, né? Lembra que eu comparei essas flores aqui? As tuberosas, elas eram análogas ao quê? Na história? Ao cheiro aos produtos químicos que haviam passado no quarto para esconder o cheiro de morte, né? Então, isso simbolicamente para o Hans Castorp é a mesma coisa. Entende? Isso, e por que o Thomas Mann, o narrador, está aludindo a isso aqui, bem no momento em que o Hans Castorp foi dormir? Logo após ter tido essa experiência de sentir o cheiro de química do quarto. Porque o cheiro de química do quarto, ele evocou, né, na alma do Hans Castorp, na psique dele, as memórias dessa experiência com a morte que ele tinha desde a infância. Então vocês percebem que aqui nós também temos, de uma maneira bem retratada, a relação, a vida psíquica. Como a vida psíquica é interessante, ela é mais ou menos como que, não totalmente, mas ela é uma espécie de corpo que nós temos na nossa vida psíquica. Por exemplo, você tem consciência o tempo todo do seu calcanhar? Se você pensa em mover o seu calcanhar, é um momento em que você se assenhora sobre o seu calcanhar, certo? E você pode tocá-lo para senti-lo, você pode mexê-lo, enfim, né? Mas quando você não está conscientemente pensando no seu calcanhar, ele não está lá? Você não pode um dia pegar, do nada, notar alguma coisa diferente no seu calcanhar ou qualquer parte do seu corpo? Apareceu esse negócio aqui, eu nem sabia. Não acontece isso? Então você percebe que o seu corpo, ele tem uma existência que ultrapassa, que está além da sua consciência. Entende? A nossa consciência, ela não consegue o tempo todo abarcar tudo o que acontece com o nosso corpo. E a mesma coisa é com a nossa psique. A nossa psique, ela é exatamente como um corpo, só que invisível. Por isso que, né, nós muitas vezes temos traumas, ou sentimentos dentro de nós que a gente não sabe controlar e que surgem do nada. Como que do nada? Não é que surgem do nada, é que eles estão no nosso corpo psíquico. Entende? Só que nós não temos consciência dele o tempo todo, continuamente. Assim como nós não temos consciência o tempo todo de qualquer parte do nosso corpo. Mas ele está lá, aquela parte está lá. Entende? Por isso que nunca tem como você se desfazer de nenhum elemento da sua psique, né, ignorando-o somente. Se você tentar ignorá-lo e fingir que ele não existe ou esperar que ele vá embora por si, o que você vai fazer é deixar a psique, digamos, abandonada às suas próprias leis. E aquele trauma ele não vai sumir, né, aquele trauma ou aquele elemento da psique, ele não vai sumir, mas ele vai se sujeitar às leis automáticas da psique, e isso pode ser terrível. Um dia, quando você se perceber, você vai ter um monstro dentro de você, aí para você derrubá-lo, aí não tem como, entende? Então, a psique, ela é exatamente como o corpo, só que ela tem uma natureza, ela é similar ao corpo, né? Só que ela tem uma natureza psíquica, né? Ela é diferente do corpo, não tem a natureza corpórea. Então nós temos que entender o que é o corpo, né? O que é a psique, e tem outra coisa ainda que é o espírito.
E o mais interessante do espírito é que ele não é como o corpo e como a psique. Certo? Como eu falei, você tem um corpo, não é o tempo todo que você está consciente do corpo. Mas, toda vez que você quer olhar para o seu calcanhar, ele não está lá. É uma parte sua, ele está lá, independentemente de você ter consciência dele no momento ou não. Um trauma psíquico ou qualquer elemento da sua psique. A psique ela é um pouco mais esquiva, né? Um pouco mais fantasmagórica do que o corpo, mas ela tem leis muito, ela tem um corpo também, né? E então, se você quiser olhar, retornar um elemento psíquico que você sabe que você tem, você consegue retornar, assim como você pode retornar uma parte do corpo que você tem. Você pode ir lá e olhá-la de novo e mexê-la de novo. A mesma coisa com o elemento da sua psique. Você pode ir lá, olhá-lo de novo, mexê-lo de novo. Só exige um pouquinho mais de concentração. Mas o espírito não é assim. O espírito, ele não tem um corpo, uma extensão que é fixa e a qual você possa retornar. O espírito, ele é exatamente como o vento, como Jesus fala. Você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. E por que o vento? O vento não para. Não é uma parte sua a qual você pode retornar. É um fluxo contínuo e nunca é a mesma coisa. Se você, conforme você avançar na sua vida espiritual, você vai ver que cada raio de luz que você recebe no mundo do espírito, seja uma revelação, seja um elemento que você perceba na presença de Deus, qualquer coisa assim, um elemento de contemplação, você vai ver que você vai tentar retornar aquele elemento, aquela coisa, como você faria com o seu corpo ou com sua psique, mas você vai notar que não é possível fazer isso. Você vai ver que para você retornar aquele elemento, você precisa que a luz que te iluminou da primeira vez te ilumine de novo. E essa luz, ela é exterior a você. Entende? Aí vem a graça de Deus. E daí que vem a necessidade de nós sermos humildes intelectualmente. Porque uma coisa que eu sei hoje, daqui a 10 minutos eu não sei mais. E se o espírito, se no mundo do espírito não receber de novo aquela luz que me atravessou, a luz do espírito, ela meramente vem de fora, nos atravessa e sai de nós. Ela não fica em nós. O que fica dela em nós são as marcas dela na nossa psique, no nosso caráter. Mas ela em si, a gente não pode retê-la, porque ela é o vento, é o espírito. Não se retém o vento. Só a Dilma pode fazer, estocar vento. Entendem? Perdão. Interessante isso, né? A diferença entre o espírito e a psique. O espírito, ele é o nosso eu eterno. Certo? A alma e o corpo, a psique e o corpo é o que a Bíblia chama de carne, né? E o espírito é o que a Bíblia chama de espírito, é o nosso eu eterno, nosso eu verdadeiro. Entendem? Vamos lá. Então vocês compreendem que eu falei tudo isso, né? Por quê? Porque aqui nós vemos o Hans Castor foi dormir e vocês vejam que a psique dele assumiu. Quando você dorme, você está inconsciente, certo? Ou semiconsciente. E quando você dorme e a sua consciência, o que acontece quando nós dormimos? Os estímulos sensíveis que tomam conta, que tomam a atenção da nossa consciência, eles cessam. Você está prestando atenção em alguma coisa sensível perto de você? Não. Então, como você não está prestando mais atenção nas coisas sensíveis, nos estímulos sensíveis, a psique vem para fora. Como que tua atenção ela se volta para dentro? Porque o mundo exterior já não está mais acessível a você por causa do seu sono, do seu adormecimento. Então você se volta para dentro de si, para dentro da sua psique. E ali ela começa a se manifestar. Por isso que os sonhos têm uma importância tão grande na interpretação do caráter psíquico da pessoa e dos elementos psíquicos que se agitam dentro dela.
Então o Hans Castor dormiu e a psique dele, vocês vejam que o cheiro, quando o Hans Castor estava consciente, acordado, e ele sentiu ali no hotel, ele chegou ali no sanatório e ele sentiu o cheiro de produto químico, ele recebeu a mesma marca psíquica que ele havia recebido com as flores quando ele era criança. Entende? A psique dele, ele não entendeu isso conscientemente, mas lá dentro da psique dele, a psique dele entendeu como se fosse. Entende? Beleza, Lucas? Tranquilo? Compreende? Então, ali, quando ele adormeceu, a psique dele trouxe para a atenção dele, porque ele estava sonhando. Não necessariamente, aqui não fala explicitamente que ele estava sonhando, mas nós podemos entender assim também. A psique dele trouxe para a atenção dele, opa, existe uma relação aí entre as flores lá da tua infância, as flores do velório e esse cheiro de química. Compreende? Então vocês vejam como a nossa psique é inteligente, né? E a palavra de Deus nos diz que quando nós dormimos, os nossos rins nos instruem. O rim, ele é um símbolo da psique. Então quando você adormece, a tua psique, ela traz para a tua atenção no sonho elementos que estão dentro dela, ela te revela elementos que estão dentro dela, ela fala. Então a psique do Hans Castor estava falando assim, opa, simbolicamente dentro de mim, né, o cheiro das flores, o cheiro de produto químico aqui é equivalente, vale a mesma coisa simbolicamente que o cheiro das flores. Compreende? E por que essa marca ficou na psique dele? Do cheiro das flores e dos elementos químicos. Foi o que marcou? É o que marcou pra ele. Isso, mas sabe qual é o elemento que marcou a psique dele? Porque a psique, ela é passiva, ela recebe os elementos de fora. Foi o intelecto dele, foi o espírito. Entendem? Ele entendeu o símbolo daquele caráter cru da morte, ele entendeu com o espírito dele, com o intelecto dele. E gravou na psique. Entende? Depois ele sentiu o cheiro de novo das flores, do produto químico ali no sanatório, né? Agora já quase adulto. De novo o espírito dele, o intelecto dele, compreendeu o símbolo e imprimiu na psique dele a mesma marca que havia impresso com as flores. Entendeu? Então a psique dele está relembrando a consciência dele o que o intelecto, o espírito do Hans Castor lhe falou, e o modo como o espírito dele lhe marcou. Entende? É lindo ver isso, né? Essa estrutura, como funciona a psique, a alma e o corpo, né? A psique, o espírito e o corpo. Então, isso tudo a gente vê aqui, né? Aludido pelo narrador. Tá? Vocês vejam a genialidade do Thomas Mann. Né? Então, por isso que eu falo que isso daqui, um negócio dessa sutileza e dessa profundidade é infinitamente superior em qualidade do que uma Revolução dos Bichos ali, né? Animal Farm, do George Orwell. Embora tenha elementos ali muito sagazes, né? O George Orwell é muito sagaz, mas nem se compara com isso daqui, tá? Esteve diversas vezes diante do cadáver, o Hans Castor. Uma vez a sós com o velho Fiat, outra com seu tio-avô Tin Apple, negociante de vinhos, e os dois tios James e Peter. Não sei se é assim que fala em alemão. Peter. Depois, acho que não é assim também. Depois, uma terceira vez, quando um grupo de estivadores endomingados permaneceu durante alguns minutos ante o ataúde para despedir-se do antigo chefe da casa Castor e Filho. Então chegou a hora do enterro.
A sala ficou cheia de gente e o pastor Bugenhagen, da igreja de São Miguel, o mesmo que batizara Hans Castor, pronunciou a oração fúnebre, ornado de uma golilha espanhola. No coche o coche é um carro a cavalo, né? No coche que logo atrás do carro fúnebre dava início a uma fila muito comprida, o pastor conversou de modo bem gentil com Hans Castor, e assim findou essa etapa. E logo depois, embora tão jovem, Hans Castor mudou de casa e de ambiente pela segunda vez em sua vida. Da casa dos Tinapel e do estado moral de Hans Castor. Então agora vai narrar, porque como ele estava sob a guarda e tutela de seu avô, né? Ele já era órfão de pai e mãe, estava sob a tutela do seu avô e agora ia para a tutela de seus tios, tá? Isso não lhe redundou em desvantagem, pois passou a morar na casa do cônsul Tinapel, seu tutor nomeado pelo tribunal. Nada lhe faltava ali, nem com respeito à sua pessoa, nem tampouco no referente à defesa de seus interesses, dos quais ele ainda nada sabia. O cônsul Tinapel, tio da saudosa mãe de Hans, administrava os bens deixados pelos Castor. Pôs à venda os imóveis, também se encarregou de liquidar a firma Castor e Filho, importação e exportação, e o que conseguiu salvar foram uns 400 mil marcos. Marco é a moeda da Alemanha. A herança de Hans Castor, 400 mil marcos, tá? É uma herança substantiva. O cônsul Tinapel aplicou-os em valores seguros, cobrando no início de cada trimestre, não obstante os sentimentos de parente, 2% de comissão legal sobre os juros vencidos. A casa dos Tinapel, situada no fundo de um jardim à avenida de Harvensterhude, dava para um gramado, no qual não se tolerava a erva daninha por menor que fosse, né? Aqui é o capricho alemão, nós vemos isso aqui em Blumenau, né? Atrás havia um roseiral público, depois o rio. Apesar de possuir uma bela carruagem, o cônsul caminhava todos os dias ao escritório na cidade velha, a fim de fazer um pouco de exercício, já que às vezes sofria de ligeiras congestões cerebrais e às 5 da tarde regressava da mesma maneira para o almoço, segundo o costume cultivado com esmero na casa dos Tinapel. Era um homem de corpo avantajado, vestia-se com os melhores tecidos ingleses e tinha olhos azuis um tanto saltados, atrás de óculos com aros de ouro, o nariz coberto de espinhas, barba grisalha de marinheiro e um diamante esplendoroso no curto mindinho da mão esquerda. Sua mulher já falecera havia muito tempo, tinha 2 filhos, Peter e James. O primeiro servia na marinha e passava apenas pouco tempo na casa paterna, ao passo que o outro trabalhava no comércio de vinhos da família, como futuro herdeiro da firma. A casa da família era dirigida desde muitos anos por Scallan, filha de um ourives de Altona, que andava com alvos punhos engomados em volta dos pulsos roliços. Cumpria a ela cuidar de que na mesa de almoço e de jantar houvesse fartura de frios, camarões, salmão, enguia, peito de ganso e tomato ketchup para o rosbife. Ela observava com olhos vigilantes os garçons contratados por ocasião dos banquetes que o cônsul Tinapel dava aos seus amigos. E também era ela que, na medida do possível, servia de mãe ao pequeno Hans Castor. Então ele tinha uma figura materna, era mais ou menos a governanta da casa, né? E ele servia de mãe. Era a única figura feminina que tinha na vida do Hans Castor nesse momento. Hans Castor se criou num clima abominável, entre vento e bruma. Criou-se, por assim dizer, dentro de um impermeável amarelo, e em geral sentia-se perfeitamente bem. Desde cedo foi um pouco anêmico, conforme verificou o mesmo Dr. Heidekind, que lhe prescreveu, para antes do almoço, após a aula, um volumoso copo de porter, bebida substancial, como se sabe, considerada pelo doutor altamente sanguificativa. O que é sanguificativa? Que transforma em sangue. Eu acho que a bebida, ela fortalece o sangue, né? Porque ele era um pouco anêmico. Em todo caso, o porter tranquilizava a vitalidade de Hans Castor de modo apreciável e para seu bem.
aumentava nele uma determinada tendência para a basbaquice, como dizia seu tio Tinapel, ou seja, aquela sua inclinação para sonhar de boca aberta sem pensar e com o olhar ao longe. Vocês vão perceber que essa palavra aqui em alemão é muito mais rica do que o basbaquice, né? Mas é como se fosse uma espécie de entorpecimento que o Hans Castorp sofria. É semelhante ao entorpecimento que sofria o príncipe Mishkin no romance de Dostoiévski, o Idiota, né, que ele sofria de crises de epilepsia, né? E nesses momentos de crise de epilepsia ele ficava totalmente entorpecido, com sensos entorpecidos, mas ele tinha nesses momentos acessos de grande claridade espiritual, intelectual. Então é muito semelhante àquilo que o Hans Castorp tinha, certo? Aquela sua inclinação para sonhar de boca aberta sem pensar e com o olhar ao longe. Então é uma espécie de estado de contemplação acordada, de devaneio. Vocês percebem que há diversas condições físicas, né, que, como eu falei, o sono, né, quando nós adormecemos, ele, como há uma diminuição da incidência de estímulos sensíveis vindos do exterior, a nossa psique, ela se sobressai, ela vem para como é que se diz? À frente do palco da nossa consciência. E da mesma maneira, as outras condições físicas e corporais que causam efeitos semelhantes, certo? Então, no Hans Castorp, né, essa bebida, ele fazia o quê? Ele aumentava a inclinação dele para essa espécie de contemplação que ele tinha. Mas uma pessoa que olhasse de fora, né, pareceria que o quê? Pareceria que ele estava embasbacado, ou que ele estava como que ausente de si mesmo, ausente do próprio corpo, mas na realidade era um estado de profunda meditação e contemplação, tá? De resto, era sadio e normal, um tenista regular e um bom remador, se bem que preferisse ao manejo dos remos instalar-se numa noite de verão no terraço do clube náutico de Uhlenhorst, diante de um copo cheio, para apreciar a música e contemplar os barcos iluminados, por entre os quais os cisnes sulcavam um irisado espelho das águas. Nossa, que lindo! Perceberam um traço muito característico, muito importante, muito essencial da personalidade do Hans Castorp aqui, gente? Vou ler de novo. De resto, era sadio e normal, um tenista regular e um bom remador, se bem que preferisse ao manejo dos remos instalar-se numa noite de verão no terraço do clube náutico de Uhlenhorst, diante de um copo cheio, para apreciar a música e contemplar os barcos iluminados, por entre os quais os cisnes sulcavam o irisado espelho das águas. O que é irisado? Irisar é aquele efeito do arco-íris. É o efeito prismático, como que do arco-íris. São as cores do prisma do arco-íris, como se fosse. Entendeu? Então é o efeito prismático da luz do sol nas águas. Entendeu? Aqui, ó. Aqui ele fala noite de verão, mas provavelmente é o entardecer, né, do verão, no terraço do clube náutico, para apreciar a música e contemplar os barcos iluminados, por entre os quais os cisnes ficavam irisados espelho das águas. Imagine que cena linda, né? Então ele tinha essa tendência para a contemplação, mas ele era um moço sadio, normal, jogava tênis e gostava de remar. Porém, tinha um traço da personalidade dele que era muito mais essencial para ele, muito mais central para a vida dele, que era o traço da contemplação. Então a gente pode, como que a gente poderia
resumir, como que nós poderíamos expressar esses dois traços da personalidade do Hans Castorp? Como que nós poderíamos descrever? Como que vocês descreveriam esses dois traços? Usem o cérebro um pouco. Como que nós chamamos a tendência que uma pessoa tem para as atividades físicas, para remar, para jogar tênis? Vocês percebem a diferença? Vocês percebem a diferença qualitativa entre jogar tênis? Existe uma diferença qualitativa entre jogar tênis e remar, assim como há uma diferença qualitativa entre remar e se instalar num terraço para contemplar o horizonte? Existe uma diferença qualitativa? Não. Qualitativa. Existe, digamos assim, qual que é a diferença entre a atividade de levantar peso na academia, de fazer musculação, e de, sei lá, fazer uma espécie de exercício com corpo livre, calistenia, que eles chamam, crossfit. Vocês percebem que não é uma diferença qualitativa. Os dois exercícios são a mesma coisa em si. Eles têm traços diferentes, mas são como que da mesma espécie. Por exemplo, você olha dois jacarés. Você vê algumas diferenças entre os dois cachorros, não tem? Dois cachorros. Você vê diferença entre os dois cachorros, não vê? Mas existe uma diferença qualitativa entre os dois enquanto cachorros? Porque eles são da mesma espécie, não é? Um cachorro é grandão, o outro é pequenininho, não é? Mas tu não reconhece a cachorrice dele? Se não reconhece a cachorrice não está presente nos dois? Se tu chama assim, né, assobiar para ele não vai vir que nem um cachorrinho os dois? Igualmente, não é assim? Agora se for um gato, não tem uma diferença qualitativa daí pro gato? Por quê? Porque é outra espécie. Entendeu? Então a gente pode usar essa categoria espécie, Aristóteles fazia muito isso, usar a categoria espécie para classificar não só os animais, mas para classificar as atividades humanas também. A atividade humana de remar, ela é qualitativamente diferente da atividade humana de jogar tênis. Ela é diferente. Você pode criar categorias e subcategorias, tá? Porém, eles não estão... Jogar tênis, vamos pegar 3 atividades, tá? Jogar tênis, remar e se instalar num terraço para contemplar o horizonte. Certo? A gente consegue colocar essas 3 coisas na mesma categoria? Vocês conseguem perceber que a terceira é qualitativamente diferente das outras duas? Comparado uma com a outra, remar... E o olhar lá são parecidas. Mas por que você acha parecida, Aninha? Porque elas têm água, assim, água mais calma, tranquilo. Aí você está vendo por um aspecto acidental. Isso se chama traço acidental. Pelo fato de ter água, certo? Então o batismo também é parecido com remar? Porque também tem água. Não, eu digo por ser algo mais calmo, assim, sabe? Remar é calmo? Não. Você já tentou remar 10 metros? Não. É calmo para quem olha de longe. Se tu estiver olhando de longe é muito calmo. Agora vai remar 10 metros pra você ver. Você se arrebenta. É a maior tortura que existe remar. É super exigente fisicamente. Mas, então, o entendeu? tênis ele remar... O tênis não é uma atividade física também? Sim. Tu não se cansa bastante, não faz bastante esforço físico? Compreende? E se imagine jogando tênis, se imagine remando e depois se imagine num terraço contemplando o horizonte. Imagine. A mesma diferença qualitativa que existe entre jogar tênis e remar é a diferença que existe entre essas duas e contemplar o horizonte? Não. Entendem? Comparado com contemplar o horizonte, remar e jogar tênis são iguais. Entendeu? São atividades físicas
que exigem do nosso corpo, né? Que exercitam o corpo, que causam uma série de efeitos fisiológicos parecidos, semelhantes, né? Você vai ficar ofegante, você vai ter um aumento de circulação sanguínea, você não vai conseguir se concentrar em alguma coisa, você vai conseguir se concentrar só naquilo, você não consegue raciocinar abstratamente enquanto você está jogando tênis ou remando. Já tentou fazer isso? Já tentou fazer um cálculo de matemática quando você está jogando alguma coisa, jogando vôlei? Não dá, entendeu? E agora enquanto você está num terraço contemplando o horizonte? Aí dá, entendeu? Essa é a diferença qualitativa que existe, tá? Então, como que nós chamamos como que nós categorizamos a pessoa que está na primeira classe de atividades e a pessoa que está na segunda classe de atividades? Uma classe sendo a classe dos... Como que a gente pode chamar essa primeira classe de atividades humanas? Do jogar tênis e... Esportivo. Por exemplo, você olha isso, esporte, é um esporte. Fechou? Um esporte. E a outra atividade? Sublime. Hã? Mais sublime, assim. Sublime? Espiritual, talvez? Uhum. Nós podemos chamar de contemplação? Contemplação estética? Eu estou ajudando vocês. Podemos? Como que é uma pessoa que tem muita... Como que nós chamamos a pessoa que tem tendência para o esporte, para as atividades físicas? A pessoa atlética. Muito bem, podemos chamar. Então ele tinha um traço dele que era atlético, ativo. Nós podemos chamar também de extrovertido, não podemos? Quando você está fazendo um esporte, praticando uma atividade, sua atenção está voltada toda para fora. Extrovertido, virado para fora. Quando você está contemplando o horizonte, a tua atenção está no horizonte. Mas você não, antes de contemplar o horizonte, você não está contemplando algo dentro de si mesmo? Não é assim que acontece? Você está contemplando o horizonte, mas você está simultaneamente atento ao modo como aquela contemplação estética reverbera dentro do seu espírito, não é assim? Então é uma espécie de introversão. Ou do ponto de vista, pelo menos do ponto de vista social. Você pode remar com outra pessoa, agora você não pode contemplar algo com outra pessoa. Você pode contemplar algo com a outra pessoa do teu lado, né? Mas vocês dois não vão poder se comunicar um com o outro, senão vocês não vão contemplar nada. Entende? As diferenças qualitativas. Então nós podemos falar que um traço do Hans Castorp é um traço atlético, um traço extrovertido, um traço para a atividade, uma propensão para a atividade, não é? E o outro traço nós podemos chamar de um traço de contemplação meditativa, monástica quase. O que é monástico? Referente aos monges. Entenderam? Então nós podemos falar que dentro do Hans Castorp tinha o atleta e tinha o monge. Tinha o caráter mais a propensão à atividade e tinha a propensão à contemplação. Porém, qual dos dois ele preferia? Contemplação. Qual que era o centro? Qual que era mais central para a personalidade dele? Meu Deus, não estou conseguindo falar a palavra personalidade hoje. Qual que era? Era a contemplação. Entende? Então isso era mais central. Opa, acabamos de entender algo bem profundo, bem essencial do Hans Castorp. Legal? Então quando vocês estão lendo, vocês têm que entender a diferença qualitativa entre os elementos que o escritor está citando. Compreenda a diferença que tem entre remar, entre jogar tênis e entre ir para o terraço, ficar ouvindo música e contemplar o horizonte. Entende? É uma tendência artística. O Hans Castorp tinha uma sensibilidade artística. Tá? Vamos ler de novo para vocês verem. Vocês percebem que eu explico, olha quanta explicação isso deu. Eu citei até Aristóteles, né? Porém aqui no texto, às vezes você não percebe, passa muito rápido, está muito sutil.
Entende? Então você nunca deve se... Por isso que a leitura, ela é um processo ativo. Ativo. A boa leitura, ela é caracterizada por uma alta atividade, uma intensa atividade mental e imaginativa. Você não pode esperar que o autor te dê a atividade imaginativa que você precisa exercer. O autor, ele só vai dar uma ocasião, um ponto de partida para você imaginar. Um dos maiores vícios de leitura, uma das maiores fraquezas na leitura, erros que se cometem na leitura de pessoas que não sabem ler, é que elas subconscientemente elas esperam que elas não vão precisar fazer essa atividade, que tudo que ela precisa saber vai vir prontinho pelo, assim, né, totalmente explicado pelo escritor. Entende? Isso em grande parte pelo vício de ter a vida inteira assistido o filme, porque no filme já vem pronto. Não totalmente, né? Mas é muito mais pronto do que na literatura. Entende? Então, primeira nota de leitura. Um dos princípios mais fundamentais, né, para você aprender a ler. Você tem que exercer uma intensa atividade mental e imaginativa. Você não pode esperar que o autor faça o trabalho por você. Então você vai ver uma parte do texto que você não vai entender muito bem. Por que o autor falou isso? Não parece fazer muito sentido. Acho que não tem nada a ver. Não. Vai, fica meditando, fica pensando, quebrando a cabeça, e você vai perceber por que ele colocou ali. Aí você vai estar exercendo atividade mental. Aí você vai estar lendo de verdade, tá? Então vamos ler de novo, ó. De resto, era sadio e normal, um tenista regular e um bom remador. Se bem que um bom remador, um tenista regular, quer dizer, ele jogava tênis regularmente, e um bom remador, se bem que preferisse ao manejo dos remos, instalar-se numa noite de verão no terraço do clube náutico de Alhenhorst, diante de um copo cheio, para apreciar a música e contemplar os barcos iluminados, por entre os quais os cisnes sulcavam o irisado espelho das águas. Então ficou muito mais forte esse trecho depois dessa atividade mental que a gente praticou. Bastava ouvi-lo falar calma e ponderadamente, sem grande profundidade, com alguma monotonia, a voz marcada pelo dialeto alemão do norte. E bastava examinar-lhe de relance a correção loura, o perfil finamente recortado de certo cunho antigo em que uma arrogância hereditária e inconsciente se manifestava sob a forma de uma indolência um tanto árida, para verificar que, sem sombra de dúvida, esse Hans Castorp era mesmo um produto puro e autêntico desta terra, assentado em seu lugar com absoluta perfeição. Ele próprio, caso lhe ocorresse questionar-se, não teria dúvida alguma quanto a isso. Vamos ler mais uma vez. Bastava ouvi-lo falar calma. Aqui o narrador, ele está traçando um retrato típico do homem alemão. Esse daqui, segundo o narrador, é um homem alemão típico, tá? Bastava ouvi-lo falar calma e ponderadamente, sem grande profundidade e com alguma monotonia. Se você perceber, se você estudar, você vai perceber que outros autores, muitos autores, eles mencionam essa diferença, né, essa característica peculiar alemã, né, de preferir as questões práticas da vida. E não questões... O alemão, ele é muito prático, ele não entra em discussões muito teóricas, muito abstratas, que é o contrário do francês, por exemplo, e do italiano, né? O italiano, ele é mais passional, certo? O alemão, ele fala mais calma e ponderadamente. O italiano, cada palavra que ele fala, cada frase que ele fala é assim... tá despejando a alma dele em ti. O alemão não, o alemão ele fala sem muita profundidade, mas com calma e ponderação.
né, e com alguma monotonia, a voz marcada pelo dialeto alemão do norte, né, da região de onde ele era. E bastava examinar-lhe de relance a correção loura. O que é correção? Correção é, digamos assim, ele tinha, digamos, o asseio da pessoa dele, a organização. Por exemplo, agora, né, eu estou correto, digamos assim, nesse sentido. Mas quando eu acordei hoje de manhã, não estava nada correto. Tu acorda todo desfigurado, não acorda? Né? Tu acorda todo zoado, né? Agora eu estou com a minha correção normal. Entendem? Você está com uma aparência asseada, organizada, tá? Então, a correção loura, o perfil finamente recortado, ele tinha traços finos, de certo cunho antigo, em que uma arrogância hereditária, né, dos ancestrais dele, né, a arrogância dos ancestrais alemães dele, inconsciente se manifestava sob a forma de uma indolência um tanto árida. O que é indolência? É uma espécie de apatia. Os alemães, eles são, até certo ponto, né, segundo o narrador aqui, mas a gente constata isso na realidade também, que eles são até certo ponto mais frios, apáticos. Para um alemão se empolgar com algo que você fala, aliás, ele não se empolga com algo que você fala. Entendeu? Ele não se empolga, entendeu? Então isso é uma apatia. Qual que é o antônimo de apatia? O contrário, empatia. Isso é o italiano, né? Tipicamente falando, né? Não todos, né? Tô falando traços característicos, né? O italiano, tu chega para ele e conta, principalmente do sul da Itália, né? Você conta para ele, né? Mais mediterrâneo, né? Você conta para ele alguma coisa da sua vida, sei lá, né? Casei, né? Você chega lá, vou casar, né? Ou vou ser pai, né? O italiano, ele fica alegre com a pessoa imediatamente, de uma maneira bem visível, bem manifesta. O alemão, tu pode falar assim: vi Jesus Cristo. Ele... Entendeu? O alemão é assim, tá? Então isso é a indolência, uma certa apatia. E segundo o narrador aqui, essa apatia, essa indolência é um sinal do quê? Hã? Isso, mas vamos ler de novo, ó. De certo cunho antigo, né, o perfil finamente recortado, de certo cunho antigo, em que uma arrogância hereditária e inconsciente se manifestava sob a forma de uma indolência um tanto árida. Essa indolência um tanto árida era sinal do que nele? Vou ler de novo. Por isso que a gente precisa prestar atenção, gente, tá? Ninguém prestou atenção. Ó, de certo cunho antigo, o perfil finamente recortado, de certo cunho antigo, em que uma arrogância hereditária e inconsciente se manifestava sob a forma de uma indolência um tanto árida. Você já vem dos pais dele? Isso, mas essa indolência um tanto árida era um sinal do quê? Da arrogância, isso mesmo. A arrogância hereditária e inconsciente se manifestava sob a forma de uma indolência. Então a indolência, essa apatia alemã, ela é um sinal do que, segundo o narrador? Uma arrogância o quê? Hereditária, que vem na linhagem, no sangue dos alemães. Entenderam? Então quando eu li rapidamente pela primeira vez, vocês perceberam isso que eu estava falando? O perfil finamente recortado de certo cunho antigo, em que uma arrogância hereditária e inconsciente se manifestava sob a forma de uma indolência um tanto árida. Indolência, arrogância hereditária se manifestava sob a forma de... entendeu? Mas quando eu expliquei de uma maneira mais calma, não ficou claro? E depois que a gente pegou o fio da meada também, porque não adianta tu estar entendendo o meio. A gente já entendeu que o Thomas Mann estava falando do perfil alemão. Aí ficou muito mais fácil de compreender aqui. Entende? Tá? Isso é ler, gente, tá? Para verificar que, então, se você observasse todas essas características tipicamente alemãs no Hans Castorp, você verificava o quê?
Aliás, né? Você via todos esses traços nele e você verificava o quê? Que, sem sombra de dúvida, esse Hans Castorp era mesmo um produto puro e autêntico desta terra, da Alemanha, assentado em seu lugar com absoluta perfeição. Aqui o Thomas Mann está assentado onde, gente? Assentado em seu lugar com absoluta perfeição. Tem que se lembrar do parágrafo inteiro. Do Clube Náutico. Isso mesmo. Ele se sentava no terraço do Clube Náutico com um copo diante dele para observar os navios iluminados e as cores, os reflexos irisados, os cisnes sobre os reflexos irisados das águas. Então vocês conseguem imaginar essa cena? Ele no terraço do Clube Náutico, sentado com aquela correção alemã, certo? Como é que ele chama aqui? Com absoluta perfeição. Então imagine o modo todo alemão de ser diante daquele pôr do sol, observando os cisnes. Então imagine, ele já tinha uma certa tendência para o que a gente falou antes? Contemplação. Então, você já viu um monge? Um monge, ele não é, mesmo um monge novo, ele não é meio que parecido com um velho. Ele não adquire certas características senis, digamos assim. Já viu isso? Ele até os modos... Um padre também, né? Todo padre parece que é velho, né? Ele não fala assim, ele não... Até os gestos dele são mais lentos, mais calmos. O tom de voz é mais paternal. Não é assim? Um monge, então, né? Veja um monge, falem com um monge. Você vai ver que todo monge parece que já é velho, pelo menos nos modos. Por quê? Porque eles são mais... A carne deles é mais controlada. E um senhor de idade, a carne dele é mais controlada por quê? Porque por causa da debilidade. Por causa da debilidade, entendeu? Então, se a... Fala por causa da contemplação. Não em todos os casos, entende? Então, às vezes o tempo faz aquilo que nós deveríamos fazer pela disciplina espiritual. Talvez nós envelheceríamos muito mais tarde, né? E tem isso também, exatamente. Então imaginem esse cidadão, né, já com uma certa propensão à meditação, com hábitos já, com trejeitos e gestos mais ou menos senis, mais de ancião, e ainda com aquela característica hereditária alemã, aquela frieza alemã, a correção do perfil, assentado com absoluta perfeição. O que é assentado com absoluta perfeição? Isso! O Nicolas! Mas o Nicolas eu não chamaria de absoluta perfeição, ele fica estranho, né? É que ele não é alemão, entendeu? Mas ele, né, o alemão assim, né, com aquela absoluta perfeição, aquela correção, prumo, né? Igual o avô do Hans Castorp. Isso, igual o avô. Muito bem, aí ó, tá vendo? Lucas, você tá lendo, você tá prestando atenção. O avô dele, lembra que ele descreveu, né, na sala de jantar, com a gravata, a golilha espanhola, tudo mais. O avô dele sentava com absoluta correção, né? Então, você vê que é hereditário, tá vendo? Tudo vai se ligando, é hereditário. O avô dele já era assim, entende? Então, ele próprio, né, caso quem visse, né, isso, verificaria que ele era um produto puro. E até mesmo o próprio Hans Castorp, se caso lhe ocorresse questionar-se, não teria dúvida alguma quanto a isso, quanto às suas origens alemãs. Ele não teria nenhuma dúvida, quer dizer, ele nem se questionava. Caso ele se questionasse, né, ele não teria dúvida alguma quanto a isso. Quer dizer, ele tinha plena consciência, nenhuma dúvida, que ele era um representante típico do caráter alemão, do homem alemão. Ele era um homem alemão típico. Isso era então, portanto, o que? Um elemento profundo da identidade dele. Entende? Aqui no Brasil é difícil às vezes pra gente alcançar isso. Por quê? Porque o brasileiro, ele não tem senso de identidade. Pode entrar.
Que eu... Ah, para com isso. No meio da aula? Nessa data querida, felicidades, muitos anos. Aí sim, Parabéns pra você. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de viu? Eu não esperava, no meio da aula. Passei o dia todo sem dar parabéns pra todo mundo. Eu tava chorando pra dar uma ajudada. Parabéns, esqueçam de mim. Eu quero. Parabéns. Tava demorando demais pra tu terminar a aula.